Boa noite, meus ouvintes. Nós estamos, pela graça de Deus, mais uma vez para conversar convosco sobre a mensagem, uma mensagem que é luz para as nossas vidas e podemos sempre sentir a paz de Deus em nosso coração. Tenho gozo no meu coração, a minha vida de santo fervor, pois Cristo me deu real salvação e a certeza de um reino de amor. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Juízes capítulo 16, versículo 3. Meus ouvintes, vamos falar um pouquinho em um homem forte, em um homem que Deus operou através dele, que Deus o abençoou de uma certa maneira, que ele fez muitas maravilhas. Aquilo tudo era o poder de Deus. A vista humana era uma desordem, o que ele fazia. Mas Deus estava naquele homem, realizando estas obras. Mas uma coisa vamos pensar também deste Sansão. Sansão era como muitos dos nossos líderes hoje, diz o profeta de Deus. Ele era o homem das mulheres, caçando de um lado para o outro, através das mulheres. Como muitos de nossos líderes hoje, como muitos de nossos comprometentes na palavra, que deixa uma mulher lhe dirigir, as colocam ali para serem pregadoras e coisas assim. Ele tinha uma força e um poder tremendo, mas ele deu aquela força, aquela educação para Deus. Porém, o seu coração ele deu para a mulher. Ele deveria ter dado tudo para Deus, mas a sua força, aquela prepotência, tudo ele deu a Deus. Mas o seu coração, ele então deu para a mulher. E com isto, a derrota chegou na vida de Sansão. Porque se ele houvesse entregado tudo a Deus, ele teria uma maior vitória. Mas você sabe que ele foi desobediente? A Bíblia mesmo diz que ele desobedeceu seu pai, sua mãe, quando ele foi unir com uma mulher. No capítulo 14 de Juízes, seu pai e sua mãe avisou: você não deveria tomar esta mulher, pois não tem mulher aqui do nosso próprio povo, e você vai tomar esta outra mulher destes filisteus incircuncisos.
Mas ele, muito desobediente, ele diz: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Agradou os olhos de Sansão. Na verdade, aquilo sucedia porque Deus tinha um plano para a destruição dos filisteus. Mas Sansão, se vemos grandes virtudes nele, vamos olhar também os seus fracassos, por que sucederam. Porque a beleza agradou os olhos de Sansão. E ele tomou aquela mulher. Um dia ele chegou em casa e o pai daquela mulher, o seu sogro, tinha dado aquela mulher a outro homem, ao companheiro de Sansão. Sansão ficou bravo. Ele amarrou umas tochas nos rabos das raposas e a seara estava na hora da colheita. 300 raposas, saiu correndo com aquelas tochas de fogo e queimou toda a seara dos filisteus. Ele tinha uma tática tremenda, uma força tremenda, mas o seu coração era dominado por mulher. Isso sucede com muitos, a maioria no mundo é desse jeito. Tem uma força no Evangelho, tem poder do Evangelho, mas são dominados por espíritos femininos e chegam tê-las como diaconisas, como pastoras, missionárias, quando tudo isto está fora da Escritura. Chegou um dia que ele deu o coração para Dalila. Mas vamos ver, quando ele estava dando a sua força para Deus, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele queimou a seara dos filisteus. Por causa de Dalila, ele entrou em Gaza e tomou as portas de Gaza com seus portais. Aquilo ali pesava tonelada. Ele tirou aquilo, arrancou tudo, pôs nos ombros, subiu a montanha. Por causa de uma prostituta, porque Dalila era uma prostituta. Assim informa o texto bíblico, que ela era uma prostituta. Mas por causa de uma prostituta, o seu coração estava voltado à mulher, a uma prostituta. Mas o seu poder estava voltado a Deus, a sua força, sua educação foi dado para Deus. Então ele fez maravilhas, ele fez milagres. Mas ele foi dominado pela mulher. Não é o que sucede com os comprometentes na palavra hoje, que tem poder para tudo, tem dons para curar, para expulsar demônio, que tudo isso é bom e é bíblico e é correto. Mas quantos coitados comprometentes entregam o seu coração a uma Dalila, a uma irmãzinha caída, ou a uma prostituta mesmo fora da igreja, e ali começa a sua destruição, ali começa o seu mau caráter. Mas a Dalila, aquela prostituta, aponta para a igreja prostituta, que os homens que têm força, educação, poder para fazer maravilhas, muitos deles têm sido dominados pela Dalila, pela grande prostituta de Apocalipse 17 e 18, e estão vivendo com sua doutrina original, 3 pessoas da Santíssima Trindade, doutrina
da mãe prostituta. Não é da Bíblia. Você não encontra isso nos Atos do Espírito Santo, nos apóstolos. Você não encontra isso na palavra, você encontra isto simplesmente depois que os apóstolos dormiram. Então os lobos vorazes, destruidores do rebanho, da fé original, vieram e perverteram a fé do povo. Dalila, a Dalila do século XX está de pé, com sua beleza, suntuosidade de templos. E quantos estão envolvidos nestas coisas que até Sansão gostou da Dalila? E ele não sabia que aquela mulher que ele apaixonou por ela, que ele deu seu coração para ela, a sua força, a sua educação ele deu para Deus e fez grandes coisas, mas quando ele deu o coração para Dalila, foi exatamente aquela mulher que o levou a ficar cego. Ele perdeu seus olhos, ele se tornou escravo dos filisteus. Por quê? Por causa de uma mulher. Despertamos enquanto é tempo, que por causa da igreja mãe, por sua beleza, por sua doutrina, por sua velhice, e que tem produzido suas filhinhas, que também agem igual a mamãe prostituta. Estou dizendo segundo a Bíblia, em doutrinas, porque quando uma igreja não tem a doutrina original, ela é uma prostituta, e ela gera então prostitutas. Quer dizer, igrejas geradas daquela Babilônia tornam-se então filhas tal qual a mãe, que serve somente para cegar o Sansão. Mas se alguém pode sentir ainda como Sansão nesta hora, que já está cego pelo credo, pelo dogma, pelas tradições das igrejas, e possam voltarem para Deus, voltarem para a palavra e dizer: Senhor, eu não vou dar somente minha força e minha educação a Ti, mas eu dou também meu coração a Ti. Me domina, me governa através da Tua palavra. Então você poderá orar e dizer somente, mais uma vez: Senhor, morra eu com os filisteus, morra eu com estes incircuncisos, que vivem cercados por credos e dogmas que não estão na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor falando, nós não temos tempo mais, mas que o Senhor fale em cada coração, alerta este povo, aquele que está doente que seja curado, o oprimido que seja libertado, pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.